Meus amigos, muito boa tarde. Agradecendo sempre a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Pois é, meus amigos, eram 32 clubes, restaram 4. Fluminense, Chelsea, PSG e Real Madrid. Estes são os semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Torneio, que está sendo realizado nos Estados Unidos. A bola está rolando de fato, pelos gramados norte-americanos, com jogos para lá de interessantes que tivemos até aqui. E talvez com algumas surpresas. Aliás, todo mundial, toda competição sempre revela uma surpresa. Para muitos, acredita-se que uma das grandes surpresas desse torneio seja justamente o Fluminense presente nas semifinais. O Fluminense acredita-se, e acredito tranquilamente. O Fluminense só não venceu o Borussia Dortmund graças às grandes defesas do goleiro Kobel, do Borussia Dortmund, e o forte sistema defensivo dos alemães. Não fosse isso, o Fluminense certamente teria vencido os alemães e teriam surpreendido ainda mais. Então esse foi o primeiro empate. O segundo empate veio contra o Mamelodi Sundowns, em Miami. Depois de um forte calor, o Fluminense não fez uma boa apresentação, tomou até alguns sustos na partida, mas o Fluminense já havia conseguido seu objetivo, uma vez que venceu o seu segundo confronto diante da equipe do Ulsan por 4-2, esse jogo que foi disputado em Nova Jersey, no estádio que será a final deste Mundial e, por exemplo, da final da Copa do Mundo da FIFA em 2026. E o que acontece, meus amigos? O Fluminense encarou nas oitavas de final a Internazionale, atual vice-campeã europeia, onde o Fluminense fez um jogo bastante equilibrado. Renato Gaúcho soube de fato armar o seu time de acordo com o seu adversário. Muitos esperavam que a Inter fosse incomodar bastante, amassar o Fluminense, mas não foi isso bem o que aconteceu. O Fluminense teve uma postura, um comportamento bastante satisfatório. Um Fluminense que simplesmente não temeu o adversário e partiu para cima. O Cano acabou abrindo os trabalhos. O Hércules fez o gol da vitória, o piauiense Hércules, que também marcou o gol da vitória diante do Al Hilal nas quartas de final. Aliás, Fluminense e Al Hilal fizeram mais um grande jogo dessa Copa do Mundo. Um jogo pegado, um jogo por vezes truncado, um jogo onde o Al Hilal também ofereceu sua resistência. E claro, o Al Hilal que tirou simplesmente da disputa o Manchester City, os comandados de Pep Guardiola, num jogo que teve reviravoltas, viradas, um jogo com todos os ingredientes. E o Al Hilal teve aí, disputou com o Fluminense esse confronto das quartas de final. O Fluminense venceu por 2-1, o Martinelli, ele que conseguiu abrir um espaço, puxando para dentro e batendo na saída do ótimo goleiro marroquino Bono, da equipe do Al Hilal. O Al Hilal empataria com o Marcos Leonardo, ex-santista. Marcos Leonardo empataria esse jogo. O Al Hilal ainda reclama de um possível pênalti não assinalado, mas depois da revisão do VAR, viu-se que de fato a jogada tinha que ser anulada e, claro, a questão do pênalti não ter sido marcado. Então, de fato, aconteceu isso, não foi pênalti. E o Fluminense no segundo tempo, depois sempre de uma grande jogada do John Arias, apontado por muitos como talvez um dos principais jogadores nessa Copa do Mundo de clubes, tá certo? O John Arias, que é realidade para nós aqui, torcedores sul-americanos, que acompanhamos, um cara que foi determinante no título da Copa Conmebol Libertadores 2023 pelo Fluminense. Mais uma vez foi determinante e achou mais uma vez o piauiense Hércules. Aqui nas adjacências da região de Jaicós, ele conseguiu abrir espaço e bateu na saída do goleiro marroquino para a explosão dos milhares de presentes lá em Orlando. E o Fluminense faria 2-1. Desde então o Fluminense segurou todos os ataques do Al Hilal, grandes defesas do ótimo goleiro Fábio, o sistema defensivo do Fluminense, conseguindo neutralizar as principais jogadas do Al Hilal com Koulibaly, dentre outros, e o Fluminense conseguiu segurar e garantiu a vaga nas semifinais. O Fluminense que vai encarar o Chelsea, meus amigos. Mais uma vez, o Chelsea superou o até então, muitos consideravam o Palmeiras com grandes possibilidades de eliminar a equipe do Chelsea. O fato é que o Palmeiras chegou para esse confronto contra o Chelsea depois de ter tido uma superioridade técnica muito, mas muito grande diante do Botafogo nas oitavas de final. Aliás, fala-se que o Botafogo teve uma postura talvez apontada por muitos como covarde. O Botafogo de fato tinha muito mais recursos, muito mais elementos para pelo menos incomodar um pouco mais o Palmeiras.
Palmeiras, que nas quartas de final, né, teve de encarar esse Chelsea, tá certo? E o Chelsea acabou levando a melhor. No primeiro tempo, praticamente, só deu Chelsea. Os ingleses ditaram de fato o ritmo do jogo. Ao meu ver, Palmeiras, de fato, veio para esse confronto com os desfalques, né, do Piquerez, principalmente do Piquerez, do Murilo. Então, desfalques bastante satisfatórios, desfalques que de fato, ao meu ver, fizeram a diferença. Muitos acham que Abel Ferreira não fez uma leitura adequada para esse jogo, e o fato é que no primeiro tempo o Palmeiras praticamente não viu a cor da bola diante dos ingleses. O Chelsea terminou o primeiro tempo com 1 a 0. No segundo tempo, o Palmeiras, uma nova postura, um novo comportamento, já foi um time mais aguerrido, um time mais brigador, e conseguiu empatar com o Estevão. Aliás, foi um belo gol, né? O Estevão empatou os trabalhos, né, na Filadélfia. O Palmeiras passou a acreditar mais, Palmeiras incomodando mais os ingleses, mas o Chelsea faria o segundo gol. Segundo gol, na verdade, um gol contra, né? Teve um desvio, né? A bola parece ter batido no Giai. Muitos apontam que foi o Richard Rios, mas o fato é que a bola desviou mesmo no Giai. A bola desviou no Giai e o Everton, talvez desprevenido, acompanhando de fato a jogada, né, acontecendo, acabou caindo de uma forma assim que o torcedor ficou na bronca. Muitos acham que o Everton falhou, e talvez, né, tenha falhado mesmo, mas o fato é que o Chelsea, com Gusto, acabou chegando ao segundo gol. O primeiro tempo com Cole Palmer e o segundo tempo com Malo Gusto, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1. Palmeiras não conseguiu praticamente, quase não conseguiu mais reagir, e a eliminação estava decretada. Pela segunda vez, o Palmeiras perdendo para o Chelsea no Mundial de Clubes. E fim do sonho dos alviverdes, que chegaram muito confiantes para esse confronto, para quem sabe pelo menos ir mais longe nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. No sábado, meus amigos, ontem o PSG acabou eliminando, né, o Bayern de Munique, que no confronto das oitavas, né, o Bayern de Munique, acredito que Felipe Luiz armou um time até competitivo. O Flamengo tentou sim partir para cima dos bávaros, mas acredito que o Bayern de Munique acabou vencendo o Flamengo nos próprios erros cometidos pelo Flamengo. Teve um sistema de defesa confuso e esses 4 gols acabaram sendo originados dessa forma. O Flamengo tentou partir para cima, tentou jogar de igual para igual, mas acabou, de fato, se perdendo nos seus próprios erros. Ontem, o Bayern de Munique até fez uma partida competitiva diante de um PSG que tem sim mais recursos, e o PSG acabou vencendo o Bayern de Munique por 2 a 0. Ainda teve, né, gols anulados, né, mas corretamente anulados, de fato, estavam impedidos, né, naquela cabeçada do Harry Kane. O Bayern de Munique, de fato, acabou limitando-se, né, fez um jogo duro, fez um jogo competitivo, mas, de fato, carece sim, mesmo o PSG com duas expulsões. O PSG jogou boa parte do tempo com 9 jogadores e com gols, né, o primeiro gol do PSG anotado por Désiré Doué já no segundo tempo, e decretando números finais com Dembélé praticamente decretando a eliminação do Bayern de Munique nas quartas de final. E o último confronto, né, meus amigos? Mais um alemão contra o Real Madrid. Real Madrid e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, né, que passou das oitavas pelos mexicanos do Monterrey, e o Real Madrid, que chegou às quartas de final. Real Madrid que eliminou a equipe da Juventus por 1 a 0. Real Madrid ontem, de fato, foi praticamente, né, superior o tempo todo diante dos alemães do Borussia Dortmund, comandados, né, do Niko Kovac. Fizeram um jogo praticamente, se propuseram a tentar se defender. Real Madrid de fato ditou o ritmo da partida. Real Madrid abriu 2 a 0, né, com Gonçalo Garcia e na sequência Fran Garcia. Duas gratas revelações desse time dos merengues, agora sob o comando do técnico, né, o espanhol, né, que fez sucesso no Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Aos poucos o Real Madrid vai ganhando essa cara, né, do Xabi Alonso e sendo muito, mas muito competitivo e cada vez mais forte. Então o Real Madrid abriu 2 a 0, o Borussia Dortmund diminuiria com Maximilian Bayer num chute, né, pegou bem, talvez o Courtois dessa vez não conseguiu alcançar essa bola. O Borussia Dortmund diminuiria na sequência, dessa vez um sem pulo. Mbappé faria o terceiro gol do Real Madrid, praticamente decretando a partida, e o Borussia Dortmund ainda chegaria ao seu segundo gol com Guirassy. Guirassy convertendo uma penalidade, diminuiu para os aurinegros, né, para 3 a 2, e praticamente nos minutos finais
uma grande defesa do goleiro Courtois, impedindo de fato, né, um chute, né, do Sabitzer, do austríaco Sabitzer, exigiu aí uma grande defesa do goleiro Courtois. Final dos trabalhos, Real Madrid nas semifinais, 3, Borussia Dortmund, do grupo do Fluminense, eliminado, 2. Então é isso, meus amigos, os 4 semifinalistas. Muitos acreditavam, né, que o Fluminense talvez seja a grande surpresa, mas chega com muitos créditos, com o Renato Gaúcho, que soube fazer, né, com os recursos, com as peças que tem, um time competitivo, brigador e que sonha alto. Sonha alto agora para tentar competir contra essa equipe do Chelsea, tá certo? E ver aí as possibilidades, o que é que ainda pode acontecer com o Fluminense, já que o Fluminense é o representante brasileiro na semifinal, nas semifinais, né, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. As semifinais que iniciam seus trabalhos a partir de terça-feira. Na quarta, PSG e Real Madrid fecham esses confrontos e aí conheceremos os finalistas dessa competição. Meus amigos, eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aquele seu like. Até uma próxima oportunidade. Até mais.